Sempre teremos que ter muito cuidado ao falarmos sobre conversão, e hoje apresentamos o nosso quarto estudo sobre o assunto, onde vamos falar sobre os fatores componentes da verdadeira conversão. E precisamos ter muito cuidado no discernimento desses aspectos importantes na verdadeira conversão. Esses fatores são dois que nós precisamos considerar: o arrependimento e a fé. Arrependimento e a fé. Conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15. São dois fatores. E apenas para fins didáticos, nós podemos dizer, nas palavras de Berkhof, que é o autor da teologia sistemática que nós normalmente estudamos, que o arrependimento é retrospectivo e a fé é prospectiva. O primeiro, o arrependimento, se relaciona diretamente com a santificação, ao passo que o segundo, a fé, se relaciona de forma estreita com aquilo que nós podemos chamar de vida da fé ou vida pela fé. Esses dois fatores que nós precisamos considerar, esses dois fatores, arrependimento e fé, são indispensáveis na conversão. Onde ocorre somente o arrependimento, não há verdadeira conversão. Esse arrependimento não é real, não é para a vida. E onde ocorre somente a fé, não há verdadeira conversão. E essa fé não é a fé que salva, não é a fé salvadora. Portanto, na conversão, esses dois elementos são fundamentais: arrependimento e fé. Quando nós ouvimos falar na expressão arrependimento para a vida, nós podemos considerar isso no sentido muito amplo, abrangendo propriamente o arrependimento e também a fé. No breve catecismo, na pergunta 87, nós não encontramos a palavra conversão, e sim a expressão arrependimento para a vida. Conversão é arrependimento para a vida. E esta razão é fundamental para nós considerarmos, arrependimento e fé. Esses dois andam juntos, e na verdadeira conversão é preciso que eles aconteçam de forma simultânea, de forma conjunta. Nós temos os elementos que nós podemos chamar de intelectivo, de emocional, elemento emocional, e também o elemento volitivo. O elemento intelectual refere-se ao conhecimento do pecado. Esse conhecimento vem pela consciência suficientemente responsabilizante. A consciência que nos responsabiliza, conforme Romanos capítulo 1, versículo 20, versículo 21 e versículo 32. E Deus, nesse caso, usou de grande tolerância, conforme Romanos 3:25, usou dessa tolerância pela lei, Romanos 3:20, e pelo Evangelho, conforme João capítulo 8, versículo 7, versículo 21, versículo 24 e também versículo 34. Também Evangelho de João capítulo 9, versículo 41 e também versículo 22 do capítulo 15 do Evangelho de João. E é necessário, é fundamental que você confira todos esses textos. E o conhecimento intelectivo é necessário, mas por si só não é suficiente. Ele é insuficiente. Pode até levar a pessoa a temer o castigo divino, sem, contudo, produzir na pessoa tristeza pelo pecado e aversão pelo pecado. A conversão, ela produz em nós tristeza pelo pecado e também aversão pelo pecado. E o conhecimento intelectivo da mente pode levar a pessoa a temer o castigo eterno, mas sem gerar nela tristeza pelo pecado ou aversão pelo pecado.
Nós temos também na conversão o elemento emocional. O elemento emocional. O arrependimento em si, ele produz tristeza pelo pecado. Produz mesmo, tristeza pelo pecado. O pecador arrependido, ele lamenta do profundo da sua alma haver ofendido ao Deus santo e justo. E nós podemos entender isso basicamente e perfeitamente no Salmo 51, onde Davi exemplifica bem esse aspecto da vida. Como no caso anterior, né, o elemento emocional é necessário, mas ele isolado, só elemento emocional, ele é insuficiente. Nesse caso não passa de remorso. Tristeza do mundo e não a tristeza de Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10, por favor. E também o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, e também o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 23. Não é suficiente termos remorso, é preciso termos arrependimento. Arrependimento que produz em nós tristeza pelo pecado. E temos também o elemento volitivo. E ele atinge a consciência, a nossa consciência também, a nossa vontade. E atinge também o intelecto. Atinge também as emoções. Por isso ele é o mais importante dos elementos no arrependimento, o arrependimento volitivo. E a palavra grega que expressa bem isso é a palavra metanoia. No Salmo 51, você pode verificar aí na sua Bíblia, no Salmo 51, os versículos 3 a 5, versículos 3 a 5 do Salmo 51 expressam esse elemento emocional. E os versículos 10 e os versículos 14 expressam o elemento volitivo. Mudança de propósito para buscar o perdão e buscar também a pureza. Se você se lembrar no apelo que Pedro fez no dia de Pentecoste, ele empregou lá o verbo metanoia. Ele apelou para a mente, para o coração e para a vontade dos presentes. E falando a respeito da bondade de Deus, ele disse que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Veja lá Atos capítulo 2, versículo 38 e Romanos capítulo 2, versículo 4. E é isso que nós vemos no primeiro estudo que nós citamos, na conversão de Naamã, na conversão de Nabucodonosor, da mulher de Samaria, de Lídia, do carcereiro de Filipos e também de Zaqueu. Lembra que nós citamos no primeiro estudo? E é isso que é conversão. Conversão tem que vir acompanhada de arrependimento e fé. E tem 3 elementos que compõem a conversão. O elemento volitivo, que é o mais importante, o elemento emocional. Sim. E também o elemento intelectivo. Nós precisamos considerar que eles são importantes na conversão, juntos, todos. Mas o volitivo, que mexe com todo o nosso ser, com a nossa vontade, com as nossas emoções, que mexe com o nosso ser, com o nosso caráter, esse não pode ficar ausente de forma alguma. Hoje o que nós vemos muito é as pessoas acharem que se converteram porque choraram. É o elemento emotivo. Tiveram uma crise de choro, então se converteram. Não. A pessoa pode ter crise de choro e não sentir tristeza pelo seu pecado. Não é o intelecto. Medo da condenação eterna, medo da punição trazida por Deus, não é o intelecto, o elemento intelectivo que vai comprovar a verdadeira
conversão, mas é o elemento volitivo, que atinge a consciência, a vontade, atinge o intelecto e atinge também as emoções. Consideremos a importância de tudo isso ao entendermos que conversão implica em mudança de vida. Em mudança de vida. É isso que é conversão. Que Deus assim nos abençoe para que nós possamos compreender, assimilar esses estudos rápidos, pequenos, mas importantes na nossa compreensão. Esse é o quarto estudo. Já fizemos o estudo número 1, estudo número 2, estudo número 3 e esse é o de número 4. Se você não tem algum desses estudos, você tem aí o nosso WhatsApp, você pode me mandar um WhatsApp e eu teria o máximo prazer em enviar para você os estudos que você não tem até agora. Que Deus nos abençoe e que Deus faça em nós acontecer, em cada um de nós, a verdadeira conversão. A verdadeira conversão. Amém.